Uma jovem pobre encontra um milionário preso em um porta-malas, e o que ela faz choca a todos. Uma menina pobre tropeçou em um carro abandonado e ouviu batidas vindo do porta-malas. Quando o abriu, encontrou um milionário sequestrado à beira da morte. Ela o ajudou e desapareceu sem dizer seu nome, mas deixou para trás algo impossível de ignorar. A cicatriz no rosto dela era idêntica à da filha que ele acreditava ter perdido para sempre. A neblina de Seattle chegou densa naquela manhã, cobrindo o depósito de sucata Riverdale com uma névoa estranha e impenetrável. Lily Morgan, 10 anos, apertou o casaco surrado ao redor do corpo miúdo, o bafo visível no ar frio enquanto navegava pelo labirinto de carros descartados. Vasculhar o ferro velho em busca de algo valioso tinha virado rotina. Fios de cobre, alumínio, peças de carro intactas que o Sr. Jenkins compraria por alguns dólares. O suficiente para ajudar a vovó Marta com o mercado da semana. Os olhos atentos de Lily varriam o pátio com método. Ela havia desenvolvido um sexto sentido para encontrar tesouros que os outros ignoravam. Uma necessidade, já que ela e a vovó Marta viviam lutando para sobreviver. O olhar dela pousou em uma sedã preta elegante, parcialmente escondida atrás de uma pilha de carros amassados. Aquele carro parecia fora do lugar entre as ferragens enferrujadas. Talvez tenha alguma coisa boa aí dentro, ela murmurou para si mesma, se aproximando com cautela. As linhas do carro sugeriam luxo, embora agora estivesse coberto por uma fina camada de poeira. Enquanto ela circulava em direção ao porta-malas, um som abafado a fez parar de vez. Lily ficou paralisada, escutando com atenção. Lá estava de novo. Uma pancada fraca vindo de dentro do porta-malas. O coração martelando no peito, ela pressionou o ouvido contra a superfície de metal. O som era inconfundível agora. Alguém estava lá dentro, e os movimentos estavam ficando mais fracos a cada minuto. Alô? Ela chamou, a voz tremendo. Tem alguém aí? Um gemido fraco respondeu. Em pânico, Lily olhou ao redor em busca de algo para forçar o porta-malas. Ela avistou um pé de cabra enferrujado nas proximidades e, com uma determinação muito além de sua idade, encaixou a ferramenta na fresta da tampa. Exigiu toda a sua força, mas por fim a fechadura cedeu com um estalo metálico. Dentro, amarrado com fita adesiva e corda, estava um homem de terno caro. O rosto, roxo e pálido. Os olhos se arregalaram de descrença ao ver a menina pequena de pé sobre ele. Ajuda, ele conseguiu sussurrar por lábios rachados, a voz destruída pela desidratação. Sem hesitar, Lily começou a trabalhar nas amarras, os dedinhos lutando contra os nós. O que aconteceu com você? Ela perguntou, o medo evidente na voz. Sequestro, o homem grasnou, os olhos vasculhando nervosamente a neblina ao redor. Sócio de negócios. Por favor, seja rápida. Enquanto Lily libertava as mãos dele, o homem lutou para se sentar. As forças estavam claramente indo embora. Qual é o seu nome? Ele perguntou com fraqueza. Lily, ela respondeu, ajudando a remover a última fita dos tornozelos dele. O olhar do homem focou no rosto da menina pela primeira vez, e ele congelou. Ficou olhando para ela com uma intensidade que deixou Lily desconfortável. Os olhos dele fixos em uma pequena cicatriz em forma de crescente logo abaixo da têmpora direita dela. O que foi? Lily perguntou, de repente encabulada. Ele sacudiu levemente a cabeça, como se estivesse descartando um pensamento impossível. Nada. Eu sou Ethan. Ethan Harrison. Lily reconheceu vagamente o nome. Tinha visto em outdoors espalhados por Seattle. Alguma coisa sobre computadores ou software. Antes que ela pudesse responder, o som de vozes se aproximando fez os dois ficarem rígidos. Você precisa ir, Ethan sussurrou com urgência. Não está seguro. Vai agora. Lily hesitou, relutante em abandonar o homem ferido. Por favor, ele implorou. Eu fico bem. Você já ajudou o suficiente. Vai. Com um último olhar preocupado, Lily desapareceu na neblina bem quando um par de caminhoneiros dobrou a esquina, atraídos pelo barulho do porta-malas sendo aberto. Ethan desabou para trás, o alívio tomando conta enquanto os homens corriam para socorrê-lo. Meu Deus, cara! O que aconteceu com você? Um deles exclamou, ajudando Ethan a sair do porta-malas. Ligue para o 192, Ethan conseguiu dizer antes de perder a consciência. Horas depois, no brilho estéril do Seattle Memorial Hospital, Ethan acordou ao som constante dos monitores e ao rosto preocupado do detetive Mike Brennan. Sr. Harrison, que bom vê-lo acordado, o detetive disse, puxando uma cadeira para perto da cama. Pode me contar o que aconteceu? A mente de Ethan estava nebulosa.
Os últimos dias, uma névoa de memórias fragmentadas. Fui levado do estacionamento da Harrison Tech. Me lembro de um galpão, vozes discutindo dinheiro, dizendo que eu não seria mais um problema. Ethan lutou para organizar os pensamentos. Queriam que eu assinasse a transferência do controle da empresa. Quando me recusei, ele parou. As memórias do que se seguiu ainda cruas demais. As surras, as ameaças, as horas infinitas no escuro esperando por um resgate que nunca chegou. Alguma ideia de quem estava por trás disso? O detetive Brennan perguntou, rabiscando anotações. Ethan hesitou. Tenho suspeitas. Meu CFO, Robert Caldwell. A gente estava em atrito sobre a venda da empresa para a Globotech. Ele teria milhões a ganhar se a venda fosse em frente, mas eu vinha bloqueando isso. Vamos investigar, Brennan garantiu. Os caminhoneiros disseram que te encontraram num carro abandonado no depósito Riverdale. Alguma ideia de como chegou lá? Um rosto pequeno piscou na memória de Ita. Uma menina jovem com olhos determinados e uma cicatriz crescente distinta. Um rosto assombrosamente familiar. Uma criança, ele disse baixinho. Uma menina pequena me encontrou e me libertou. Depois sumiu. Uma menina no ferro velho? Brennan pareceu cético. Você pegou o nome dela? Lily, Ita respondeu, o nome prendendo na garganta. O nome da filha dele era Emma, não Lily. Mas a semelhança era impossível. Vamos tentar encontrá-la para um depoimento, Brennan disse, se levantando para ir embora. Por enquanto, descanse. Vamos ter policiais do lado de fora do seu quarto para proteção. Sozinho com os próprios pensamentos, Ita não conseguia tirar da cabeça a imagem do rosto da menina. O mesmo rosto em forma de coração, o mesmo queixo determinado, e, mais impressionante ainda, a cicatriz crescente idêntica que sua filha Emma havia recebido quando caiu de um balanço aos 5 anos. Mas Emma havia se ido, perdida 2 anos atrás naquela tempestade terrível quando o carro deles foi arrastado pela ponte para as águas furiosas do rio Snoqualmie. O corpo de Emma jamais havia sido recuperado, apesar de semanas de buscas. O relatório oficial havia concluído que ela fora levada pela correnteza até o Sound. Mas a menina do ferro velho, Lily, era a cara cuspida de Emma, até a cicatriz distinta. Não podia ser coincidência. A idade também batia. Emma teria 10 anos agora. Enquanto o cansaço o puxava de volta para o sono, Ethan fez uma promessa silenciosa. Quando recebesse alta, ele ia encontrar aquela menina de novo. Precisava saber quem ela era e de onde havia vindo. Se houvesse ao menos uma mínima chance de Emma ter sobrevivido de alguma forma, o pensamento era ao mesmo tempo aterrorizante e exaltante. Por 2 anos, Ethan tinha sido uma casca de si mesmo, indo pelo caminho das motions da vida enquanto sua alma permanecia congelada no luto. A Harrison Tech havia se tornado seu único foco, uma distração da mansão vazia que já não parecia um lar. Agora, pela primeira vez desde o acidente, Ethan sentiu algo se mover dentro dele. Esperança. Perigosa e frágil, mas esperança mesmo assim. Pela janela do hospital, o horizonte de Seattle cintilava pelos pedaços de neblina que iam se dissipando. A Space Needle iluminada contra o céu noturno. Em algum lugar naquela cidade vasta havia uma menina chamada Lily com o rosto e a cicatriz de Emma que tinha salvado a sua vida e depois desaparecido de volta na neblina como um fantasma. Os dedos de Ethan fecharam em torno do botão de chamada. Ele precisava sair dessa cama de hospital. Precisava encontrá-la antes que a pista esfriasse. Antes de perder sua filha, se era realmente ela, pela segunda vez. Enfermeira, ele chamou enquanto uma mulher de scrubs aparecia na porta. Preciso falar com o meu advogado imediatamente. 3 dias depois de seu resgate, Ethan Harrison estava parado na porta de um quarto intocado, os dedos traçando a moldura polida de madeira. O quarto de Emma permanecia exatamente como ela o havia deixado naquela noite chuvosa fatídica 2 anos atrás. Prateleiras forradas de bichinhos de pelúcia, fitas de feira de ciências presas num quadro de cortiça e a roupa de cama estampada de estrelas, arrumada impecavelmente pela senhora Winters, a governanta que vinha 2 vezes por semana para tirar o pó e aspirar, preservando esse santuário à filha que ele havia perdido. Os passos de Ethan foram abafados pelo tapete macio enquanto ele cruzava até a cômoda onde uma moldura prateada guardava a última foto de Emma na escola. Sua filha sorria para ele, com o dente faltando, confiante, o cabelo preso com o grampo brilhante que ela havia insistido em usar naquele dia. A cicatriz crescente visível perto da têmpora, um lembrete permanente da queda no playground. Eu te vi hoje, ele sussurrou para a fotografia. Ou alguém que poderia ser seu sósia. Atrás dele, Martin Shen,
seu advogado pessoal e amigo mais íntimo, esperava pacientemente no corredor. Tinha trazido Ethan para casa do hospital contra a recomendação médica. Você deveria estar descansando, Martin disse com gentileza. A polícia está lidando com a investigação. O acesso de Robert à empresa foi suspenso e as contas dele estão sendo monitoradas. Ethan se virou para longe da fotografia. Não te chamei aqui para discutir Robert ou a empresa. Ele levou Marty até seu escritório em casa, onde arquivos já estavam espalhados sobre a mesa de mogno. Relatórios do acidente, documentação de busca e resgate, recortes de jornal. O rastro de papel de uma tragédia que havia consumido 2 anos da sua vida. O que é tudo isso? Marty perguntou, pegando o relatório oficial do acidente. Tudo sobre a noite em que Emma desapareceu, Ethan respondeu, puxando uma cadeira. Preciso que você olhe com olhos frescos. A expressão de Marty amoleceu com preocupação. Ethan, já passamos por isso. A correnteza era forte demais. Os mergulhadores buscaram por semanas. Os especialistas forenses concluíram que o corpo dela provavelmente foi levado pelo Puget Sound. Ethan terminou. Eu sei o que eles disseram. Mas e se estiverem errados? E se ela de alguma forma sobreviveu? Ethan, a voz de Marty era gentil, mas firme. Isso é por causa da menina que te ajudou, não é? A do ferro velho. Ethan pegou o celular e abriu o aplicativo de fotos. Essa é a Emma de 2 anos atrás, ele disse, mostrando a Marty o retrato da escola. Depois ele deslizou para uma segunda imagem, uma captura granulada de câmera de segurança do banco de dados de reconhecimento facial da Harrison Tech, que havia encarregado de encontrar correspondências com as feições de Emma. E essa é de uma loja de conveniência perto do depósito Riverdale, tirada 3 dias atrás. Marty estudou as imagens, a compostura profissional vacilando. A semelhança é impressionante, ele admitiu. Mas Ethan, você sabe como o luto funciona. A gente vê o que quer ver. Não é só o rosto, Ethan insistiu. É a cicatriz. Posição idêntica, formato idêntico. Qual é a probabilidade disso ser coincidência? Marty afundou em uma cadeira, esfregando as têmporas. Mesmo que seja, e é um se enorme. O que você está sugerindo? Que Emma viveu como outra pessoa por 2 anos. Que alguém a encontrou e não denunciou. Isso é crime. Ou talvez alguém a tenha encontrado e não conseguiu identificá-la, Ethan contra-argumentou. A menina, Lily, ela estava com uma senhora idosa. E se Emma tivesse amnésia por causa do acidente? E se essa mulher a tivesse encontrado e cuidado dela, sem saber quem ela realmente é? O silêncio de Marty falava muito. Seu amigo estava dando espaço para ele, acreditando que essa era a teoria desesperada de uma mente traumatizada. Ethan abriu o cofre atrás de uma pintura de paisagem e retirou uma pequena caixa de veludo. Dentro estava um pingente de estrela prateado quebrado, o colar favorito de Emma, recuperado do carro acidentado. Vou voltar àquele ferro velho, Ethan disse com calma determinada. Todo dia, se necessário, até encontrá-la de novo. E daí? Marty perguntou. Você não pode simplesmente acusar alguém de esconder sua filha desaparecida sem provas. Precisa deixar a polícia tratar disso. A risada de Ethan foi oca. A mesma polícia que desistiu de buscar depois de 3 semanas? Que me disse para encontrar uma maneira de seguir em frente. Não, eu preciso vê-la cara a cara. Preciso saber. Ethan foi encontrado estacionado perto da entrada do depósito Riverdale, uma pequena caixa térmica ao lado dele contendo garrafinhas de água e sanduíches. A névoa da manhã estava começando a se dissipar enquanto o dono do pátio chegava para abrir os portões. Bom dia, Ethan chamou, se aproximando com confiança casual. Se importa se eu der uma olhada? Estou interessado em algumas peças para um projeto de restauração. O dono mal encarado, Jenkins, de acordo com o nome bordado no macacão, avaliou o casaco caro de Ethan e a expressão duvidosa. R$ 50 pelos direitos de procurar. Acha o que precisar, a gente negocia o preço depois. Ethan entregou uma nota de 100. Fique com o troco. Posso voltar algumas vezes essa semana. Jenkins embolsou o dinheiro sem comentar, gesticulando em direção ao labirinto de veículos enferrados. Ethan esperou até o homem se recolher ao escritório antes de começar a busca real. Por 3 horas, vagou pelos caminhos labirínticos entre carros amassados e blocos de motor empilhados, sem nenhum sinal de Lily. Por fim, deixou comida e água perto da sedã preta onde havia sido encontrado. Agora apenas uma carcaça vazia com o porta-malas aberto. Uma nota simples acompanhou os mantimentos. Obrigado por ter salvado minha vida.
Gostaria de te ajudar também, se você deixar. Estarei de volta amanhã. Ethan. Ele voltou no dia seguinte. A comida havia sumido, mas não havia sinal da menina. Deixou mais suprimentos e outra nota. No terceiro dia, encontrou um pequeno grou de papel dobrado com sua nota anterior em cima da caixa térmica. Progresso. No quinto dia, sua paciência foi recompensada. Ao se aproximar do ponto de encontro já familiar, uma figura pequena se esquivou entre dois carros empilhados, observando-o à distância. Lily, ele chamou suavemente. Só quero conversar. A menina ficou meio escondida, desconfiada como um gato de rua, mas não fugiu. Você ficou deixando comida, ela disse, a voz chegando claramente apesar da cautela óbvia. Ethan assentiu, mantendo distância. Queria te agradecer direito. Você está bem agora? Ela perguntou, avançando levemente. Na luz limpa da manhã, a semelhança com Emma era ainda mais impressionante. Os mesmos olhos pensativos, o mesmo queixo determinado, a mesma cicatriz crescente. Muito melhor, graças a você, ele respondeu, lutando para manter a voz estável. Você sumiu antes que eu pudesse te agradecer direito. Vou te recompensar. Lily deu de ombros, um rubor de embaraço cruzando o rosto. Não fiz isso por dinheiro. Eu sei, Ethan sorriu. E isso torna ainda mais especial. A maioria dos adultos teria ido embora. Você não foi. O olhar treinado de Ethan notou os detalhes que havia perdido na neblina e no escuro do primeiro encontro. As roupas dela eram limpas, mas desgastadas. Os tênis, pelo menos um número menor que o dela, com os cadarços duplos para mantê-los no lugar. Apesar da pobreza evidente, havia uma dignidade na forma como ela se portava. Minha avó diz que não devemos esperar recompensa por fazer a coisa certa, Lily disse, erguendo levemente o queixo. Sua avó parece uma mulher sábia, Ethan respondeu. Gostaria de conhecê-la um dia. A cautela voltou ao rosto de Lily. Por quê? Para agradecer por ter criado uma menina tão corajosa, ele disse com sinceridade, e acrescentou, e talvez para ver se tem alguma forma de ajudar vocês duas da mesma forma que você me ajudou. Lily deu mais um passo à frente, estudando o rosto dele. Você é mesmo o Ethan Harrison? Dos outdoors? Da Harrison Technologies, ele confirmou com um aceno. É a minha empresa. Vovó Marta diz que gente rica só ajuda gente pobre quando quer algo em troca, Lily disse com franqueza. A observação atingiu Ethan como um golpe físico. Era exatamente o tipo de declaração direta que Emma faria. Às vezes isso é verdade, ele admitiu. Mas às vezes as pessoas simplesmente querem fazer a coisa certa. Como você fez. A conversa foi interrompida por um chamado distante. Lily, onde está, menina? Precisamos ir. Lily olhou por cima do ombro. É a vovó. Preciso ir. Volta amanhã? Ethan perguntou, tentando não soar desesperado. Prometo que só quero conversar. Lily hesitou e depois acenou rapidamente com a cabeça. Venho aqui quase toda manhã achar coisas para vender antes da escola. Vou estar aqui, Ethan prometeu. E, Lily, obrigado de novo. Você salvou minha vida. Ela esboçou um sorriso rápido antes de desaparecer no labirinto de carros enferrados, deixando Ethan de pé sozinho, o coração acelerado com uma mistura de esperança e terror. A menina era real. A semelhança era inegável. E agora ele tinha um nome. Vovó Marta. E sabia que elas estavam lutando financeiramente o suficiente para que uma criança de 10 anos vasculhasse ferros velhos antes da escola. Enquanto caminhava de volta ao carro, Ethan pegou o celular. Marty, eu a encontrei, e é ela, Marty. Apostaria minha vida nisso. Preciso que você faça algo por mim. Preciso de tudo que puder encontrar sobre uma mulher chamada Marta que está criando uma neta chamada Lily, morando em algum lugar perto do depósito Riverdale. O mercado Greenwood fervilhava com compradores de fim de semana, mas o foco de Ethan permanecia fixo na figura pequena que se movia entre as bancas de frutas e verduras. Seguir Lily havia sido ideia de Marty, não para assustá-la, mas para entender melhor as circunstâncias de vida dela antes de fazer qualquer movimento oficial. Agora, observando-a inspecionar cuidadosamente maçãs machucadas sendo vendidas com desconto, Ethan sentiu um nó de emoção que era parte reconhecimento, parte culpa. Lily carregava uma mochila que parecia pesada demais para seus ombros estreitos enquanto selecionava as frutas menos danificadas, contando moedas de uma bolsinha de tecido. A deliberação cuidadosa de cada compra dizia tudo sobre a situação financeira dela. Quando ela terminou de comprar e se dirigiu à saída, Ethan fez seu movimento, calculando a abordagem para parecer coincidência. Lily, ele chamou,
fingindo surpresa. Pensei que era você. A menina se virou, o reconhecimento faiscando no rosto. Senhor Harrison, ela disse, apertando a sacola de compras contra o peito. Me chama de Ethan, ele sorriu. Não esperava te ver aqui. Lily mexeu-se desconfortavelmente. Estava só pegando umas coisas para a vovó Marta. Ethan gesticulou para a área do café do mercado. Estava prestes a almoçar. Quer me acompanhar? Minha conta, claro. A cautela cruzou o rosto dela, mas a fome ganhou. Preciso ligar primeiro para minha avó. Ela se preocupa. Claro, Ethan concordou, impressionado com a prudência dela. Observou enquanto Lily usou o telefone de cortesia do mercado, explicando em tom cuidadoso que havia encontrado o homem do ferro velho e ele tinha oferecido almoço. Depois de alguma ida e volta, ela acenou com a cabeça. Tá bom, vovó, vou sim. 2 horas, prometo. Tudo bem? Ethan perguntou quando ela voltou. Ela deixou. Mas preciso estar em casa às 3, Lily respondeu, os olhos ainda avaliando com uma sabedoria além da idade. Entre sanduíches e milkshakes, Ethan manteve a conversa leve, perguntando sobre a escola e os interesses dela. Lily foi aos poucos se relaxando, revelando uma inteligência brilhante que fazia seu coração doer de reconhecimento. Ela adorava a ciência, assim como Emma. Sua matéria favorita era astronomia, assim como Emma. As estrelas me dão uma sensação de paz, Lily explicou, mexendo o milkshake pensativa. Parece que, não importa quais problemas a gente tem aqui embaixo, elas continuam brilhando. Minha filha sentia exatamente isso, Ethan disse suavemente. Lily ergueu o olhar de repente. Você tem uma filha? Ethan hesitou e depois alcançou a carteira. Eu tinha uma filha. Emma. Ela teria mais ou menos sua idade agora. Ele deslizou uma foto pela mesa, o mesmo retrato da escola do quarto de Emma. Lily estudou a imagem, a expressão ilegível. O que aconteceu com ela? Houve um acidente, Ethan respondeu, evitando cuidadosamente termos que pudessem assustá-la. 2 anos atrás, durante aquela grande tempestade, o nosso carro saiu de uma ponte. Eu sobrevivi, mas Emma nunca foi encontrada. Me desculpa, Lily disse, empurrando a foto de volta para ele. Isso deve ser muito difícil. É, Ethan concordou, notando como ela havia evitado olhar de perto para a imagem. Mas recentemente, tive razões para acreditar que milagres são possíveis. Lily ficou mexendo no invólucro do canudo. Por que você está me contando isso? Porque quando te vi pela primeira vez no ferro velho, achei que estava vendo um fantasma, Ethan admitiu. Você se parece incrivelmente com Emma. Até tem a mesma cicatriz. A mão de Lily tocou inconscientemente a marca crescente perto da têmpora. Muita gente tem cicatrizes. Claro, Ethan assentiu, recuando levemente. O medo era apenas assustador. Ele mudou de assunto, perguntando sobre a avó dela. A expressão de Lily se iluminou enquanto descrevia Martha Wilson, 72 anos, ex-professora do ensino fundamental que havia criado Lily desde que me lembro. A inconsistência não passou despercebida para Ethan, mas ele não pressionou. Onde você e sua avó moram? Ele perguntou casualmente. A guarda de Lily voltou imediatamente. Perto da ponte, ela disse vagamente. A gente muda de vez em quando. Isso deve ser difícil, Ethan disse, mantendo o tom neutro. Lily deu de ombros com uma nonchalance treinada. Vovó diz que o lar é onde a gente está junto, não um lugar. O sentimento atingiu Ethan profundamente. Era algo que ele havia perdido de vista depois que Emma desapareceu. A compreensão de que uma casa, não importa quão grandiosa, não era um lar sem as pessoas amadas. Sua avó parece uma mulher notável, ele disse com sinceridade. Gostaria muito de conhecê-la. Lily o estudou por um longo momento, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Talvez você possa, ela finalmente disse. Ela precisa de ajuda com o remédio às vezes, mas é orgulhosa demais para pedir. Você acha que ela aceitaria a ajuda de mim? Ethan perguntou. Lily torceu o guardanapo de papel. Talvez se você não fizesse parecer caridade. Vovó tem muito orgulho. Entendo perfeitamente isso, Ethan garantiu. Talvez eu possa oferecer uma troca justa. Com certeza há algo que eu poderia fazer que permitiria que ela mantivesse o orgulho. Antes do fim do almoço, Lily havia concordado em apresentá-lo a Martha naquela tarde. Enquanto caminhavam em direção à Ponte Fremont, a cautela jurídica instilada pelo advogado em Ethan brigava com a esperança desesperada. E se tudo fosse coincidência? E se Martha fosse de fato a avó biológica de Lily? E se a certeza dele não fosse nada além do delírio de um pai enlutado?
O acampamento sob a ponte consistia em uma colcha de retalhos de barracas e abrigos improvisados, evidência da crescente crise habitacional de Seattle. Lily o guiou diretamente a uma pequena barraca azul, colocada um pouco afastada das demais. Notavelmente arrumada, dada a sua humildade. Vovó, Lily chamou. Trouxe ele. O homem de que te falei. Martha Wilson emergiu da barraca, e a primeira impressão de Ethan foi de dignidade personificada. Apesar das circunstâncias, a mulher idosa estava ereta, o cabelo branco fixado em um coque caprichado, usando roupas limpas, embora remendadas. Os olhos afiados avaliaram Ethan com suspeita não disfarçada. Sr. Harrison, ela disse, estendendo uma mão trabalhada. Lily me disse que tem deixado comida para ela no ferro velho. Não sei se agradeço ou ralho por ter encorajado ela a falar com estranhos. Ethan apertou a mão dela, notando a força no aperto. Entendo sua cautela, Sra. Wilson. Eu agiria igual na sua posição. Mas devo minha vida a Lily, e gostaria de retribuir esse débito, se você me permitir. Martha gesticulou para um par de cadeiras dobráveis do lado de fora da barraca. Vamos sentar e discutir exatamente o que você tem em mente. Durante a próxima hora, Ethan delineou uma proposta. Não uma caridade, mas um acordo. Um apartamento pequeno no Ballard, despesas de educação para Lily e o essencial, em troca do compromisso de Martha de garantir que Lily fosse à escola regularmente. Ele teve cuidado de enquadrá-la como um investimento no futuro de Lily, não uma esmola. Por quê? Martha perguntou diretamente quando ele terminou. Por que um homem com seus recursos tomaria tanto interesse em uma criança sem teto e uma velha? A pergunta ficou suspensa entre eles. Ethan havia se preparado para isso, mas agora, diante do olhar penetrante de Martha, as respostas ensaiadas soaram ocas. A verdade é, ele começou lentamente, que Lily me lembra muito minha filha, que desapareceu 2 anos atrás. A semelhança é extraordinária. A expressão de Martha não mudou, mas algo faiscou nos olhos dela. Cautela, talvez. Ou reconhecimento. Muitas crianças têm feições parecidas, ela disse com cuidado. É verdade, Ethan concordou. Mas não cicatrizes idênticas em posições idênticas. As mãos de Martha se fecharam com força no colo. O que exatamente está sugerindo, Sr. Harrison? Não estou sugerindo nada ainda, Ethan respondeu honestamente. Estou simplesmente pedindo a oportunidade de ajudar vocês duas enquanto tento entender por que uma criança que se parece exatamente com a minha filha desaparecida apareceu precisamente quando eu precisava ser salvo. Talvez seja coincidência. Talvez seja algo mais. Martha o estudou por um longo momento antes de falar. Já nos ofereceram ajuda antes, Sr. Harrison. Ela geralmente vem com condições que não estou disposta a aceitar. A única condição é a educação de Lily, Ethan garantiu. Todo o resto. Onde vocês moram, como vivem, a independência de vocês, permanece inteiramente à escolha de vocês. E se aceitarmos e depois quisermos ir embora? O primeiro mês de aluguel e o depósito estariam no seu nome, Ethan explicou. Vocês seriam livres para ficar ou ir como escolhessem. Não estou tentando prender vocês, Sra. Wilson. Estou tentando honrar o que Lily fez por mim. Martha olhou para a neta, que havia acompanhado a conversa com foco intenso em silêncio. O que você acha, menina? Você é quem encontrou esse homem. Você confia nele? Lily considerou a pergunta com seriedade. Ele parece diferente dos outros ricos. Ele escuta quando eu falo, como a senhora. E parece triste mesmo quando está sorrindo. A observação simples pegou Ethan de surpresa. Era exatamente o tipo de comentário perspicaz que Emma faria. Martha acenou lentamente com a cabeça. Sr. Harrison, aceitamos sua oferta condicionalmente. 1 mês. Se em algum momento eu sentir que o bem-estar de Lily está comprometido, vamos embora sem discussão. Está entendido? Completamente, Ethan concordou, um alívio inundando por dentro. Me dei ao luxo de ver um apartamento esta manhã. Se atender à aprovação de vocês, poderiam se mudar hoje. 2 horas depois, Ethan observava Martha e Lily explorarem um modesto apartamento de 2 quartos em um prédio bem conservado perto de uma boa escola pública. Não era luxo. Isso teria insultado o orgulho de Martha. Mas era limpo, seguro e mobiliado com o básico. Este quarto seria seu, Lily, Ethan disse, abrindo uma porta para revelar um cômodo simples com uma cama de solteiro, escrivaninha e uma estante vazia. A gente pega o que mais precisar amanhã. Lily entrou com cautela, os dedos deslizando pela superfície da escrivaninha como se não pudesse acreditar que era real. Meu próprio quarto, ela sussurrou, se virando para a avó. Vovó,
Olha, tem uma cama de verdade. Marta ficou parada na porta, a emoção brevemente superando a expressão estoica. É muito bonito, Lily. Enquanto Lily explorava o resto do apartamento, Marta puxou Ethan de lado. Preciso deixar uma coisa clara, Sr. Harrison. Seja o que for que você acredite sobre a identidade de Lily, ela é minha neta em todos os sentidos que importam. Eu a criei, amei, protegi. Esse vínculo não é negociável. Eu entendo, Ethan respondeu solenemente, e respeito isso completamente. Ao sair para deixá-la se instalarem, prometendo voltar no dia seguinte com mantimentos e papéis de matrícula escolar, Ethan sentiu uma mistura conflitante de esperança e incerteza. Ele as havia encontrado, ganho a confiança delas e garantido o futuro imediato delas. Mas as perguntas permaneciam. Lily era mesmo Emma? E se fosse, como ela havia chegado a viver como neta de Martha Wilson? 3 semanas haviam transformado o pequeno apartamento do Ballard de formas que Ethan não poderia ter antecipado. Cortinas agora emolduravam as janelas. Um tapete colorido animava a sala de estar, e plantas cuidadosamente cultivadas ocupavam os peitóris. Mas as mudanças mais notáveis eram em Lily e Martha. Lily havia engordado, as bochechas antes encovadas agora preenchidas, os olhos mais brilhantes. Com nutrição adequada e refeições regulares, ela havia florescido. Matriculada na escola do bairro, tinha impressionado rapidamente as professoras com sua inteligência e o entusiasmo de aprender, apesar das lacunas em sua educação por anos de vida itinerante. Martha também parecia transformada. A tensão constante na postura dela foi gradualmente cedendo conforme a existência precária se estabilizava. Embora ainda ferozmente independente, havia aceitado a assistência de Ethan com graça crescente, especialmente quanto à educação e à saúde de Lily. Naquele dia, Ethan chegou ao apartamento delas com uma mochila cheia de livros sobre astronomia, o interesse apaixonado de Lily, e uma sacola de pães da padaria francesa da rua. Martha atendeu abatida, usando um avental sobre as roupas caprichadas. Bom dia, Sr. Harrison, ela o cumprimentou, abrindo a passagem. Lily está terminando o projeto de ciências. Senhora Wilson, ele acenou, entregando a sacola da padaria. Croissants do café Bisalou. Pensei que daria um café da manhã especial. Que atencioso, Martha disse, aceitando a oferta. Lily vai adorar. Ela está só terminando o projeto. Ethan seguiu Martha até a pequena mesa de jantar, onde Lily estava sentada rodeada de papel colorido, tesoura e cola, construindo o que parecia ser um modelo do sistema solar. Ela ergueu o olhar com sua chegada, o rosto se abrindo num sorriso desguardado que fez o coração dele apertar de familiaridade. Ethan, olha o que estou fazendo para a feira de ciências, ela exclamou, erguendo o modelo parcialmente terminado. A professora Parker disse que posso ganhar uma fita se eu acertar todas as distâncias planetárias na escala certa. Está ficando incrível, Ethan disse, colocando a mochila numa cadeira vazia. E trouxe algo que pode ajudar. Alguns livros de astronomia que achei que você vai gostar. Os olhos de Lily se arregalaram enquanto retirava os volumes, especialmente um grande atlas do céu noturno com mapas detalhados de constelações. São incríveis, ela respirou, passando os dedos pelas páginas brilhantes. Obrigada. Martha observava a interação deles com uma expressão complexa, parte gratidão, parte apreensão. Lily, por que não vai lavar as mãos enquanto eu ponho a mesa para o café da manhã? Você pode mostrar o projeto ao Ethan depois. Com Lily fora do cômodo, Martha se virou para Ethan. Você está sendo muito generoso com ela observou. As aulas de reforço, os livros, as consultas médicas. Me preocupo com o que acontece quando sua curiosidade for saciada. Ethan encarou o olhar dela de frente. Isso não é curiosidade, Sra. Wilson. Independentemente de quem Lily é ou não é, ela merece todas as oportunidades de prosperar. Isso não vai mudar. Martha assentiu lentamente, aparentemente satisfeita com a resposta. Ela está tendo aqueles sonhos de novo, disse ela quieta. Sobre água enchendo um carro, gritando por alguém para ajudá-la. O fôlego de Ethan ficou preso. Ela sempre teve esses sonhos? Desde que a encontrei, Martha admitiu. Mas estão ficando mais frequentes desde que a gente te conheceu. Ontem à noite, ela acordou pedindo por alguém chamado papai antes de estar completamente acordada. Antes que Ethan pudesse responder, Lily voltou e Martha suavemente mudou de assunto, servindo o café da manhã enquanto perguntava sobre o projeto de ciências. Ethan participou da conversa mecanicamente, sua mente acelerada com as implicações do que Martha havia revelado. Depois do café da manhã, o celular vibrou com uma mensagem do detetive Brennan. Preciso falar com você.
Novidades no caso. Escritório às 14 horas. Me desculpem, mas precisei cortar a visita, Ethan se desculpou. Assunto de trabalho que não pode esperar. Mas volto para o jantar como planejado, se ainda estiver bom. Marta assentiu. Esperamos você às 18 horas. Lily está ansiosa para mostrar o resultado da primeira prova de matemática. Do lado de fora, no carro, Ethan ligou para Martin. Preciso que você me encontre na delegacia. Brennan tem informações novas sobre o sequestro. Horas depois, Ethan estava sentado em frente ao detetive Brennan numa sala de entrevistas austera, Martin ao lado dele como advogado e amigo. Brennan empurrou uma pasta pela mesa. Encontramos o galpão onde você foi mantido, Brennan começou sem rodeios. Área industrial ao sul de Georgetown. A equipe forense encontrou vestígios de sangue compatíveis com o seu. Fibras das roupas que você usava quando foi encontrado. Ethan abriu a pasta e viu fotografias de um chão de concreto imundo, paredes com tinta descascando e uma cadeira de metal com amarras ainda presas. Memórias fragmentadas vieram à tona. O cheiro de óleo de motor. Vozes discutindo no cômodo ao lado. O som de chuva em um teto metálico. Algum suspeito? Marty perguntou. A expressão de Brennan se fechou. Encontramos digitais pertencentes a James Mercer, ex-contratado de segurança da Harrison Tech. Desapareceu, mas o último endereço conhecido era um motel econômico onde encontramos isso. Ele deslizou outra foto pela mesa. Um botão de um terno personalizado, gravado com o logo de um alfaiate exclusivo de Seattle. Esse é o alfaiate do Robert, Ethan disse imediatamente. Ele manda fazer os ternos sob medida lá. Todos os botões têm essa gravação. Isso é o que pensamos, Brennan assentiu. Registros financeiros mostram que Mercer recebeu uma transferência bancária de $50 mil de uma conta no exterior. 3 dias antes do seu sequestro. Ainda estamos rastreando, mas a evidência preliminar sugere que é conectada ao Caldwell. É suficiente para uma prisão? Ethan perguntou, a esperança crescendo. Ainda não, Brennan admitiu. Precisamos de evidências mais concretas ligando Caldwell diretamente ao sequestro. O botão e a transferência são circunstanciais. Estamos tentando convencer Mercer a falar quando o encontrarmos. Ao deixar a delegacia, Martin se virou para Ethan. São boas notícias. Estão construindo um caso sólido. É só uma questão de tempo. Ethan acenou distraidamente, os pensamentos já voltando à revelação de Marta sobre os sonhos de Lily. Preciso fazer uma parada antes do jantar com Lily e Marta, ele disse. Pode me levar até as cataratas Snoqualmie? Marty lançou-lhe um olhar afiado. O local do acidente. Ethan, tem certeza que é bom? Preciso ver de novo, Ethan insistiu. Por favor, Marty. 1 hora depois, estavam na plataforma de observação com vista para as quedas e o desfiladeiro abaixo. A memória daquela noite voltou com força visceral. A fúria da tempestade, a estrada cedendo sob os pneus, o momento sombrio de queda livre antes do impacto com o rio transbordado. Ethan havia conseguido se soltar do carro afundando, mas o cinto de segurança de Emma havia travado. A última memória antes de perder a consciência era o rosto aterrorizado dela enquanto a água enchia o veículo. A correnteza teria levado o rio abaixo, Ethan disse, apontando para o rio revolto abaixo. Se ela de alguma forma se soltou e alcançou a margem, poderia ter sido encontrada a quilômetros daqui, possivelmente perto de onde Marta disse que encontrou Lily. Martin sacudiu a cabeça. Ainda é uma chance muito remota, Ethan. A água estava gelada, a correnteza mortalmente forte. E se Marta a encontrou, por que não denunciou? Talvez ela tenha tentado, Ethan sugeriu. Ou talvez tivesse medo de perdê-la. Uma mulher idosa sem teto e sem documentação encontrando uma criança ferida. Pode ter temido que as autoridades a separassem. Você está construindo uma narrativa baseada em esperança, não em evidências, Marty avisou. Me preocupo com o que acontece quando você descobrir que Lily não é Emma. Eu terminei isso, Ethan disse. E se for esse o caso, ainda vou garantir que as duas sejam cuidadas. Mas preciso saber, Marty. Não consigo descansar até saber. De volta a Seattle, Ethan chegou ao apartamento do Ballard precisamente às 18 horas, carregando flores para Marta e um telescópio pequeno para Lily, uma recompensa pelo que suspeitava que seriam ótimos resultados na prova de matemática. A noite foi agradável, com Lily exibindo orgulhosa o 10 que tirou e conversando animada sobre o projeto de ciências. Após o jantar, enquanto Lily fazia a lição de casa no quarto, Ethan ajudou Marta a lavar a louça, reunindo coragem para a conversa que precisava ter. Senhora Wilson, ele começou com cuidado.
Fiquei pensando no que me contou esta manhã, sobre os sonhos de Lily. As mãos de Marta pararam na água com sabão. O que com eles? Minha filha Emma desapareceu 2 anos atrás quando nosso carro saiu de uma ponte durante uma tempestade, Ethan disse suavemente. Ela ficou presa no cinto de segurança enquanto a água enchia o carro. Esses sonhos de Lily são exatamente o que aconteceu com Emma naquela noite. Marta secou as mãos lentamente num pano de prato, a expressão ilegível. O que está sugerindo? Acho que você já sabe, Ethan respondeu com gentileza. O prazo bate. A semelhança física é extraordinária. A cicatriz é idêntica. E agora esses sonhos. Marta, existe alguma possibilidade de Lily ser Emma? O silêncio se estendeu entre eles, pesado com possibilidades não ditas. Eu a encontrei à beira do rio, Marta finalmente disse, a voz quase um sussurro. Encharcada até os ossos, meio congelada, inconsciente. Achei que morreria antes de amanhecer. O coração de Ethan disparou. Quando? 2 anos atrás, durante a grande tempestade? Os olhos de Marta se encheram de lágrimas. Ela não tinha identificação. Quando acordou, não se lembrava de nada. Nem o nome, nem a família, nada. Tentei levá-la a um hospital, mas eles queriam uma identificação que eu não tinha. Disseram que ela seria colocada no sistema. Então você ficou com ela, Ethan disse, sem julgamento na voz. Marta acenou com a cabeça. A chamei de Lily, em homenagem à minha filha. A mãe da Lily que faleceu anos atrás. Disse que era minha neta, e com o tempo ela aceitou como verdade. Nunca tive a intenção de roubar o filho de alguém, Sr. Harrison. Acreditei genuinamente que ela estava perdida para quem a havia amado antes. Eu acredito em você, Ethan assegurou, lutando com as próprias emoções. Você salvou a vida dela. Você cuidou dela quando eu não pude. Nunca vou conseguir pagar essa dívida. Marta agarrou a borda da pia. O que acontece agora? Depende, Ethan disse com cautela. Se Lily for Emma, nunca ia separá-las. Você é família dela agora tanto quanto eu serei. Mas preciso saber a verdade. Pelo bem dela, tanto quanto pelo meu. Como podemos ter certeza? Marta perguntou. Ela não se lembra da vida antes do acidente. A memória pode voltar, Ethan sugeriu. E há outras formas. O teste de DNA seria definitivo. E se ela for sua filha, a voz de Marta tremeu levemente. Vai tirá-la de mim? Não, Ethan prometeu com firmeza. Seja o que for que aconteça, a gente encontra um jeito de seguir em frente juntos. Pelo bem de Lily. A conversa foi interrompida por um pequeno som vindo do corredor. Eles se viraram para encontrar Lily parada na porta, com expressão confusa e assustada. Vovó, ela disse com incerteza. O que está acontecendo? Por que você está chorando? Marta rapidamente enxugou os olhos. Não tem nada com que se preocupar, querida. Ethan e eu estávamos tendo uma conversa importante de adultos. Lily olhou para os dois com ceticismo. É sobre mim? Eu ouvi meu nome. Ethan e Marta trocaram olhares, debatendo silenciosamente quanto revelar. Antes que algum dos dois pudesse falar, os olhos de Lily de repente se arregalaram, fixos em algo atrás deles. Ethan se virou para seguir o olhar dela. Na geladeira havia um calendário com a data circulada, 18 de setembro, marcada como Feira de Ciências. Abaixo havia uma foto pequena de Lily e Marta tirada no parque no fim de semana anterior. Mas Lily não estava olhando para nenhuma dessas coisas. Ela estava olhando para um imã pequeno segurando uma lista de compras. Um souvenir da Space Needle de Seattle com o horizonte da cidade à noite. Eu já fui lá, ela sussurrou, se aproximando lentamente. À noite, com as luzes por todo lado. Alguém segurava minha mão. Alguém alto. Ela se virou para Ethan, a expressão perplexa. Por que eu me lembro disso? O coração de Ethan pareceu parar. A visita à Space Needle havia sido o último passeio em família antes do acidente. A festa de 8 anos de Emma, apenas 2 semanas antes do desabamento da ponte. Você se lembra da Space Needle? Ele perguntou com cuidado, tentando manter a voz neutra apesar da esperança que subia. Lily franzou a testa, tocando o imã com dedos hesitantes. Acho que sim. Era noite. Tudo era brilhante. Dava para ver barcos na água. A testa dela se enrugou com o esforço de se lembrar. Alguém me comprou sorvete com granulado de chocolate. O que mais você se lembra, Lily? Marta perguntou com gentileza, se aproximando para ficar do lado dela. A menina sacudiu a cabeça, frustrada. É como tentar lembrar de um sonho. Os pedaços não se encaixam. Ela olhou para Ethan.
Por que você está me olhando assim? Ethan percebeu que estava encarando-a e rapidamente suavizou a expressão. Me desculpe. É que levei minha filha Emma a Space Needle no 8º aniversário dela. A gente comeu sorvete com granulado de chocolate enquanto via os barcos no porto. Os olhos de Lily se arregalaram. Mas isso é só o começo da história. O que acontece a seguir mudará tudo. Segredos serão revelados. Vidas serão destruídas. E o amor será testado de maneiras que você jamais imaginou. Se você quer ver a parte 2, basta fazer o seguinte. Dedo indicador apontando para a direita, curta este vídeo. Isso nos mostra que você quer mais. Dedo indicador apontando para a direita, inscreva-se e ative o sino, para que a parte 2 chegue até você assim que for lançada. Dedo indicador apontando para a direita, comente parte 2 abaixo, para sabermos que você está pronto. Cada curtida, cada comentário, cada inscrição nos diz, continuem. Continuem contando essas histórias.